Olá, bom dia. Para a gente finalizar o assunto mascaramento em audiometria tonal, esse será o nosso último vídeo, tá? Eu vou falar mais detalhado de mascaramento na logoaudiometria quando eu for falar sobre os exames da fala, ok? Então, como usar o mascaramento na audiologia clínica? Nas aulas anteriores, a gente aprendeu sobre todo o conceito de mascaramento na prática clínica, qual é o objetivo do mascaramento e o que é o mascaramento, né? E aí a gente também já aprendeu em que situações nós vamos utilizar dessa técnica de mascaramento para poder avaliar melhor uma orelha que apresenta uma perda auditiva assimétrica ou unilateral, certo? Então, nós temos duas situações em se utilizar o mascaramento clínico na audiometria tonal. Primeiro, nós vamos utilizar a técnica em via aérea e depois, se houver necessidade, nós vamos utilizar em via óssea, né? Porque são os valores que nós vamos obter através da avaliação da audiometria tonal. Então, em primeiro lugar, nós vamos obter e registrar os limiares de via aérea normalmente sem o uso do mascaramento. Você vai colocar o paciente dentro da cabine, vai orientá-lo à forma correta dele responder ao exame de forma fidedigna e você vai obter os limiares lá no equipamento. De forma convencional, você vai testar a via aérea da orelha direita e da orelha esquerda sem utilizar nenhuma técnica, ok? A partir desse momento, você vai comparar os limiares de ambas as orelhas. Teve perda auditiva na orelha direita? Ou é um exame normal? Teve perda auditiva na orelha esquerda? Ou é um exame normal? A primeira avaliação após essa obtenção que vocês vão fazer é isso. Observou que houve uma diferença entre os limiares obtidos da orelha direita para a orelha esquerda ou da orelha esquerda para a orelha direita? Nós vamos verificar se existe a necessidade de reavaliar esses limiares utilizando a técnica de mascaramento. Por quê? Porque a gente aprendeu que entre limiares diferentes de uma orelha para outra, pode haver o quê? Uma curva sombra, ou seja, a orelha melhor pode responder pela orelha que está aparentemente pior. E isso mascara aqueles limiares da orelha que está alterada, né? Podendo fazer com que ele aparente ser melhor. Mas na realidade, o que pode estar acontecendo é que a orelha com os melhores limiares está influenciando nessas respostas, ok? Então, a gente obteve os registros de forma convencional na orelha direita e esquerda por via aérea, e aí a gente comparou esses limiares, se existe uma diferença, né, entre as duas orelhas. A partir desse momento em que eu observei que existe uma diferença entre os limiares das orelhas direita e esquerda, eu vou verificar
através da atenuação interaural, se a orelha melhor influenciou nos resultados da orelha que aparentemente está pior. Então, e como é que eu vou verificar isso? Pegando cada valor da orelha pior e comparando com, fazendo a diferença da atenuação interaural para cada frequência avaliada. Então, verifiquei as regras se o mascaramento se aplica, ou seja, existe a diferença, né, entre as duas orelhas. Se essa diferença ela for igual ou maior do que o valor de atenuação para cada frequência, eu vou confirmar que é necessário retestar a orelha pior, utilizando na orelha melhor a técnica de mascaramento, ok? A partir desse momento em que eu verifiquei cada valor de atenuação interaural por via aérea, tá? Deixa eu até acrescentar aqui que para via aérea. Para via aérea, vamos relembrar os valores? Na frequência de 250 Hz, a atenuação interaural é de 40 decibéis. Na frequência de 500 Hz, a atenuação interaural também é de 40 decibéis. O que é a atenuação interaural? É a perda de energia de uma intensidade que é colocada em uma orelha para outra orelha. A atenuação interaural é essa perda de energia da intensidade de uma orelha para a outra. Quanto cada frequência perde? Em 2.000 Hz perde 45 decibéis. Em 3.000 Hz perde 45 decibéis. Em 4.000 Hz perde 50 decibéis, assim como em 6.000 Hz e 8.000 Hz. Então, essa é a perda de energia. Só que, dependendo da intensidade que a gente colocou nessa orelha que a gente está testando, mesmo tendo essa perda de energia de um lado para o outro, esse som, ele pode ser percebido, aquele restante que chega, aquele restinho de som, de intensidade que chega na orelha boa, pode ser o suficiente para influenciar esse resultado e ela responder, ok? Então, a gente já verificou, né, na avaliação que existe a necessidade de mascarar, porque previamente tem uma diferença entre as orelhas, e aí nós avaliamos frequência por frequência, verificando a atenuação interaural de cada frequência, e também confirmamos que existe essa necessidade do uso de mascaramento. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou reavaliar os meus limiares obtidos, né, da pior orelha, aplicando na orelha boa, que a gente vai chamar ela de orelha não testada, um nível inicial de mascaramento, para que nós possamos avaliar novamente a orelha pior, para confirmar se aqueles limiares foram influenciados ou não pela outra orelha. E qual vai ser o meu mascaramento inicial? O meu mascaramento inicial é limiar de via aérea da orelha não testada. O que é essa orelha não testada? A orelha melhor, ok? Mais 15 decibéis de mascaramento efetivo. O que é isso? Eu vou acrescentar de ruído
a esse valor inicial aqui, ó, o limiar daquela frequência da orelha boa, mais 15 decibéis. E eu inicio o meu processo de retestagem da orelha que está com o pior limiar, para confirmar aqueles valores. Então, vamos aqui no exemplo. Por exemplo, olha só. Eu tenho aqui uma audiometria. Eu fiz uma audiometria no paciente e eu obtive esses valores aqui de orelha direita e orelha esquerda sem a técnica de mascaramento, avaliação normal. Em primeiro lugar, eu constatei que existe uma diferença entre as duas orelhas. Eu não avaliei ainda frequência por frequência, só visualmente olhei e eu já percebi que existe diferença, né, entre a orelha direita e a orelha esquerda. Segundo passo é eu verificar frequência por frequência em relação à atenuação interaural que cada frequência possui para a via aérea, que pode estar influenciando na outra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma continha mesmo, né? Uma subtração do meu pior limiar com a frequência interaural de cada frequência. Ou seja, olha só, eu tenho na frequência de 250 Hz na orelha esquerda, que é a minha pior orelha, um limiar obtido de forma convencional de 60 decibéis, ok? Visualmente eu olho, a minha orelha direita deu limiares auditivos dentro do padrão de normalidade. Então, eu observo que existe uma diferença entre elas. Vamos verificar, baseado a partir da atenuação interaural, quanto de som da orelha esquerda pode ter alcançado a orelha direita. Então, na frequência de 250 Hz, eu obtive um limiar de 60 decibéis. Qual é a atenuação interaural para a frequência de 250 Hz? Qual é a perda de energia que acontece nessa frequência? É de 40 decibéis. Então, botei 60 decibéis na orelha esquerda. Esse som, ele pode ter alcançado a orelha direita, mas ele perdeu uma energia de 40 decibéis. Só que lá na orelha direita, na frequência de 250 Hz, chegou 20 decibéis. Professora, da onde é esse 20 decibéis? É o limiar da orelha testada, que seria aqui a pior orelha, menos 40 decibéis, que é a atenuação interaural para esta frequência. Então, a diferença é 20 decibéis. E quanto ouve a orelha direita na frequência de 250 Hz para a via aérea? Ouve 10 decibéis. Opa! Se ela ouve em 10 decibéis e chegou 20 decibéis vindo da orelha esquerda, então a minha orelha direita pode ter respondido pela orelha esquerda nesta frequência. E assim, senhores, nós vamos avaliar individualmente cada frequência de via aérea para verificar se houve influência e confirmar as frequências que nós vamos retestar com o mascaramento, com o uso de mascaramento para a confirmação dos limiares da pior orelha. Então, olha só, em 500 Hz chegou na orelha direita 25 decibéis. Quanto é que eu ouço na orelha direita em 500 Hz?
eu ouço 10 decibéis. Em 1000 Hz, chegou 25 decibéis. Quanto eu ouço em 1000 Hz na orelha direita? 10 decibéis. Em 2000 Hz, chegou vindo da orelha esquerda, mesmo com uma perda de energia de 45 decibéis, chegou um resíduozinho de 10 decibéis lá na orelha direita. Quanto é que eu ouço na orelha direita em 2000 Hz? Eu ouço em 10 decibéis. E aí, professora, nessas situações, pode haver a influência? Pode. E eu vou lhe dizer por quê. Porque 10 decibéis que eu estou avaliando aqui na orelha direita é de via aérea. Pelo que consta a literatura, a via óssea nesta frequência da orelha direita, a gente não avaliou porque está normal, então eu não preciso avaliar. Só que a literatura fala que existe uma diferença da via aérea para a via óssea de até 10 decibéis. Então, se eu ouço aqui na via aérea 10 decibéis, a minha óssea pode ser até 10 decibéis melhor do que a minha via aérea. Então, se chegou um resíduo auditivo oriundo da outra orelha em 10 decibéis, igualando a minha via aérea da orelha que não está sendo testada, a via óssea desta orelha pode ter influenciado nesse valor da outra orelha em 2000 Hz. Por quê? Porque nós ouvimos tanto por via aérea quanto nós ouvimos por via óssea, ok? Então, esse valor pode ter sido influenciado sim. Na frequência de 3000 Hz, chegou um resíduo auditivo de 20 decibéis. Quanto eu ouço na orelha direita em via aérea? 10 decibéis. 4000 Hz, também chegou um resíduo de 20 decibéis. Quanto eu ouço em via aérea em 4000 Hz na orelha direita? 10 decibéis. Então, pode ter influenciado, né? Tem uma diferença de 10 decibéis a mais. 6000, chegou um resíduo auditivo da orelha esquerda na orelha direita de 25 decibéis. Quanto é que eu ouço na orelha direita em 6000 Hz? 5 decibéis. Ou seja, essa frequência pode ter sido influenciada em até 20 decibéis. Então, ela pode sim ter respondido pela orelha esquerda. Em 8000, chegou um resíduo auditivo lá, né, um som de 30 decibéis. Quanto eu ouço em 8000 na orelha direita? 5 decibéis. Então, baseado nessa avaliação individual de cada frequência, para a via aérea, eu tenho que realizar a retestagem da minha via aérea utilizando o mascaramento na orelha não testada em todas as frequências, ou seja, eu tenho que retestar toda a minha orelha esquerda utilizando o mascaramento aqui na orelha direita, tá? Isso vai acontecer sempre, gente? Sempre eu vou ter que mascarar todas as frequências? Não, claro que não. Às vezes você precisa refazer apenas uma frequência. Por isso que a atenuação interaural para a via aérea, ela tem uma perda de energia para cada uma frequência. E você aí vai sempre utilizar essa regrinha para verificar quais são os valores de via aérea que você precisa refazer, tá? Então, baseado nisso, eu vou ter que refazer toda a minha orelha esquerda. Eu vou iniciar com o quê? Com o mascaramento mínimo, que é o limiar da via aérea da orelha não testada. Quem é a orelha não testada nesse caso? É a melhor orelha. E eu vou aplicar a esse valor limiar de cada frequência,
que eu preciso mascarar, mais uma intensidade fixa que se chama mascaramento efetivo, que é de 15 decibéis. Então, como é que eu vou fazer? Voltando lá para o exemplo. Eu tenho aqui, ó. Vamos ver se aqui tá melhor. Não, vamos deixar aqui mesmo. Eu tenho 10 decibéis de limiar em 250 na orelha não testada, ou seja, a melhor orelha. Eu vou pegar esse 10 decibéis, eu vou somar mais 15 decibéis. 10 mais 15 é 25 decibéis. Esse vai ser o meu mascaramento inicial para retestar a frequência de 250 Hz da orelha esquerda. A mesma coisa, eu vou utilizar a mesma técnica, a mesma escolha, eu vou utilizar para as demais frequências. Em 500 Hz, o meu mascaramento inicial vai ser 10 decibéis, que é o limiar desta frequência da orelha boa, mais 15 decibéis, que é o da fórmula, que é o mascaramento efetivo. Então, é 10 mais 15, 25 decibéis é o mascaramento inicial, ok? Partindo disso, eu vou restabelecer os novos valores, confirmar para verificar se vão permanecer os mesmos que já foram obtidos sem o mascaramento ou se eles vão piorar, tá, gente? Por quê? Porque subentende-se que não vai ter mais a influência da orelha melhor. Então, eu espero o quê? Que os meus limiares permaneçam iguais ou que eles piorem na orelha que está sendo testada agora, né, sob o mascaramento. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para esse passo a passo. Eu restabeleci o limiar da orelha testada com um nível inicial de mascaramento. Eu vou aplicar a técnica de platô, tá? O que é a técnica de platô? É a confirmação desses novos limiares. Por quê? Porque a outra orelha boa pode, de repente, ainda estar influenciando. Então, eu restabeleci os limiares, uns permaneceram iguais, outros pioraram. Aí, eu vou confirmar se, de fato, esses novos valores serão os valores reais desta orelha. E aí, o que vai acontecer? Cada vez que o paciente responder ao sinal apresentado à orelha testada, quem é a orelha testada? É a pior orelha que está sendo refeita nesse momento. Quando ele levantar a mão, ou seja, ele responder que está ouvindo nessa orelha testada, que é a orelha que está sendo reanalisada, automaticamente eu tenho que aumentar esse meu mascaramento inicial, que é o quê? O mascaramento inicial é o limiar de via aérea da orelha não testada mais 15. Quanto é lá em 250 Hz? 10 mais 15, 25. Então, eu vou fazer o quê? Eu tive lá um restabelecimento inicial das frequências. Para eu confirmar esses valores, eu vou acrescentar mais 10 decibéis a esse mascaramento inicial. Então, de 25, eu vou para 35 decibéis. Até o que? Toda vez que o paciente responder ao sinal na orelha que está sendo refeita. Quando o paciente não responder mais ao sinal de tom puro apresentado, eu vou finalizar o meu processo para realmente confirmar. Nessa situação, gente, aqui a literatura não fala, mas isso é uma prática que a gente tem que fazer na clínica mesmo. Eu coloquei um valor de mascaramento inicial
eu refiz, eu restabeleci o limiar da orelha que está pior, né? Novos valores, ou os mesmos, pode acontecer. Então, enquanto eu estava com o mascaramento inicial, o paciente estava respondendo naquela orelha. Aí eu acrescentei mais decibéis, 10 decibéis. O paciente continua respondendo. Aí eu acrescentei mais decibéis de 10 decibéis de mascaramento. Eu já estou aqui, ó, com 45 decibéis de mascaramento, aí o paciente parou de responder. Nesse momento, gente, o que a gente tem que fazer? Nós vamos aplicar a técnica de avaliação descendente para a gente confirmar aqueles valores. Então, se eu botei ali em 250, olha só, eu botei aqui em 250, eu já estou em 45 decibéis de mascaramento, tá? Deixa eu mostrar no exemplo mais para frente. Ó, eu botei aqui, ó, um mascaramento inicial, que foi 10 mais 15, 25 decibéis. 10 mais 15, 25 decibéis. Aí eu comecei a reavaliar. Eu acrescentei 10 decibéis. Ele aumentou aqui, quando eu botei esse mascaramento inicial, ele saiu de 60 decibéis, que era o que ele tinha, 250, ele piorou 10 decibéis, ele levantou a mão. Aí o que eu fiz? Esse 10 decibéis, desse 10 decibéis, eu acrescentei mais 10. Se lembra que toda vez que ele levantar a mão, eu tenho que eu tenho que aumentar o meu mascaramento? Então, de 25 ele foi para 35 decibéis. Aí eu de 70 eu botei 80. E ele continuou a responder. Aí eu repito o 70, diminuo em 10 decibéis aqui na via aérea e vou confirmar esse valor. Ele continuou respondendo. Eu acrescento mais 10 aqui, ó. Foi para 45. Quando chegou em 45, eu precisei diminuir para 60 para confirmar se ele ainda responderia. Ele não respondeu mais. Aí eu vou aplicar a técnica ascendente. Eu vou jogar para 65 e já vou manter fixo aqui, ó, o meu platô, tá? O meu mascaramento. Porque eu já dei 2 platôs de 10 e 10. Aí, 65 ele também não respondeu. Aí eu aumentei mais 5 decibéis, foi para 70 decibéis. Aí ele respondeu novamente. O meu mascaramento aqui, ó, que iniciou com 25, foi para 35, depois 45. Ele respondeu novamente, eu posso acrescentar mais 2 platôs para confirmar esse limiar, ou eu já posso finalizar desta forma que está, tá? A literatura, ela estabelece o quê? Que você, quando o paciente não responder mais o sinal, você aumente o sinal em 10 decibéis para confirmar esses valores, até que ele responda novamente. Por quê? Para realmente você ter certeza que foi aquela frequência, aquela intensidade para aquela frequência que é o limiar obtido, ok? Então, você vai ter aí, ó, um mascaramento final de quê? Do limiar da via aérea da orelha não testada, mais 15 decibéis e acrescentar mais até 2 platôs. Para, a partir do momento em que você realmente confirmou aquela frequência, né? Chegou lá em 70, aí você desce 10 decibéis. Foi para 60, ele não
levantou a mão, aumenta 5 decibéis, que é a técnica ascendente. Não levantou a mão, sobe mais 5 decibéis, 70. Aí ele levanta a mão. Então eu confirmei que de fato aquela frequência, o limiar daquela frequência é de 70 decibéis. Ok? Vamos aqui só para lembrar de novo. Aqui, ó. É 70 decibéis. Então observem que quando a gente fez sem o uso do mascaramento, ele respondeu em 60 decibéis na frequência de 250. Quando eu coloquei o mascaramento, ou seja, eu piorei a orelha direita para ela não influenciar na orelha esquerda, eu obtive um novo limiar de 70 decibéis. Então, por isso é que nas audiometrias que você observa uma diferença de uma orelha para outra, faz-se necessário, a partir do momento em que você confirma lá com a atenuação interaural a influência da outra orelha, faz-se necessário a reavaliação sobre a técnica do mascaramento, para que de fato você consiga avaliar isoladamente cada orelha. Então, o uso do mascaramento ele é justamente isso, para que você possa mostrar pro médico os reais valores, os reais limiares daquela orelha que está sendo avaliada, sem a influência da outra utilizando o mascaramento, ok? Isso aqui, gente, é o que? É os limiares de mascaramento para via aérea, ok? E aí a gente observa que foi aplicada a técnica em cada frequência e que algumas pioraram, outras permaneceram iguais, mas nenhuma da via aérea melhorou, ok? Por quê? Porque não pode acontecer isso. Eu apliquei o mascaramento, a orelha melhorou? Não pode, ok? Para via aérea, não. E aqui a gente finaliza esse vídeo de mascaramento em via aérea.